Olá, estudantes! Essa é a nossa segunda aula do minicurso Metodologia Científica e Escrita Acadêmica e, na ocasião, nós trataremos da estrutura, dos processos de formatação e das regras de referência e citação de documentos acadêmicos conforme as normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a tão falada ABNT. Ao longo da nossa aula, eu vou fazendo compartilhamento de tela com vocês para que nós possamos discutir tanto alguns elementos que eu considero essenciais na reflexão sobre os gêneros acadêmicos mais praticados por vocês, como estudantes, no dia a dia da vida universitária, como também de alguns exemplos de gênero acadêmico praticados por mim e que serve para ilustrar a discussão que nós estamos fazendo nesta aula. Eu agrupei alguns dos gêneros mais comuns, mais recorrentes na vida acadêmica aqui, de acordo com a norma da BNT, que pode servir de referência para pensarmos a sua estrutura. O primeiro bloco, ele diz respeito aos gêneros que são orientados a partir da NBR 6022, que é uma norma que foi atualizada agora em 2018. Nós estamos falando do artigo que, embora a norma 6022 trate especificamente sobre o artigo, as suas orientações também podem ser levadas em consideração no que diz respeito ao quesito estrutura, também para o ensaio e para o relato de experiência. Também, nesta aula, nós estudaremos a estrutura do resumo. Nosso caso específico aqui será o resumo informativo e não o resumo crítico, o resumo indicativo, tendo em vista que a NBR 6028, que é de 2003, trata dessas três categorias de resumo, mas as suas considerações são mais específicas acerca do resumo informativo, que é aquele praticado nos trabalhos acadêmicos. E, por fim, nós também trataremos da estrutura de projetos de pesquisa, relatórios, TCCs, dissertação e tese, que são chamados documentos acadêmicos de um modo geral. A reflexão sobre esses documentos, ela está fundamentada na NBR 14724, que é de 2011, uma norma específica voltada sobre o trabalho acadêmico, assim intitulada, e no caso do relatório, embora ele tenha uma estrutura similar desses outros documentos acadêmicos, ele tem uma NBR própria, que é a norma 10719. Mas, como a sua estrutura é similar à dos outros documentos, no caso do projeto de pesquisa, do TCC e da dissertação e tese, nós trataremos ele no mesmo bloco a partir das orientações da NBR 14724. No que diz respeito ao primeiro bloco de gêneros acadêmicos, a estrutura ela é bastante similar, embora haja diferença técnica, diferença conceitual entre um artigo, entre um ensaio e entre um relato de experiência. O artigo, ele comumente é o resultado de um estudo ainda em andamento ou concluído, baseado em uma pesquisa, levantamento de dados bibliográficos, empíricos, documentais, e que apresenta uma contribuição científica sobre um determinado tema. Diferentemente do ensaio, que se quisermos distingui-lo de forma muito prática do artigo, seria uma reflexão puramente teórica, sem a necessidade de um levantamento bibliográfico extensivo, ou de uma revisão de literatura mais aprofundada, pegando as diversas possibilidades de abordagem daquele tema e de apresentação de um produto científico. O ensaio é mais uma inserção, uma reflexão teórica, embora fundamentada, a partir de um determinado tema, mas meramente teórica. E o relato de experiência, que, como o próprio nome diz, procura trazer à luz de uma experiência vivenciada pelo autor, pelos autores daquele trabalho, trazer aquela experiência, compartilhá-la com os leitores, no sentido de uma contribuição científica, mas não como resultado de um estudo científico, e sim como uma experiência vivenciada que pode ser pensada à luz de uma reflexão científica, mas que em si ela não é uma reflexão
científica aprofundada não se propõe a comunicar aos seus leitores o resultado de uma pesquisa científica. Esses três gêneros, eles têm uma estrutura similar no sentido de elementos que o compõem. Seriam os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. No que diz respeito aos elementos pré-textuais, a estrutura básica compõe o título, geralmente, no caso do artigo, em português e em, no mínimo, um outro idioma, comumente inglês ou espanhol. Alguns periódicos, algumas revistas exigem que seja nos dois idiomas, além do português, em inglês e espanhol, mas isso fica muito a critério de cada espaço onde vai ser publicado aquele artigo. O título, geralmente, fica centralizado, em caixa alta, mas essas normas específicas são comuns a que cada revista estabeleça diferenciações, algumas pedem que seja grafado apenas com a primeira letra do título em caixa alta, outro título em caixa alta, o subtítulo, se houver, escrito tudo minúsculo, enfim. Então, essas regras são específicas de cada espaço, mas, de modo geral, o primeiro item, por regra, obrigatoriamente, de um artigo, de um ensaio, de um relato de experiência, é o seu título. Abaixo do título, vem as indicações dos autores, as informações com relação ao autor, nome, vinculação institucional, e-mail. Após isso, o resumo, também escrito em português e em outro idioma, no mínimo em um segundo idioma. As palavras-chave, logo abaixo do resumo, de 3 a 5 palavras-chave, e isso constitui os seus elementos pré-textuais. Isso vale para o artigo, isso vale para o ensaio, isso vale para o relato de experiência. No que diz respeito aos elementos textuais, são aqueles 3 pontos básicos que vocês estudavam a nível de ensino médio, quando os professores pediam as famosas dissertações. Introdução, desenvolvimento e considerações finais. A introdução recebe esse nome, as considerações finais recebem esse nome, ou recebe o nome conclusão. Mas o desenvolvimento não recebe esse nome. A gente sabe que ali está o desenvolvimento do trabalho, mas vem os títulos relacionados àquilo que vai ser apresentado como os resultados do trabalho, seu processo metodológico de construção, que pode ser expresso em uma única sessão, em um único título, ou em vários títulos distribuídos ao longo do desenvolvimento. Por fim, os elementos pós-textuais, que o mais comum que você vai encontrar em qualquer um desses gêneros são as referências, né? O que você leu para poder fundamentar, dialogar com quem você conversou teoricamente para fazer aquele trabalho. Apêndice, anexo e agradecimentos não é muito comum que você encontre em artigos, em ensaio, em relato de experiência, embora a norma possibilite que esses 3 elementos, essas 3 seções, também possam fazer parte desse gênero. Lembrando que a diferenciação entre apêndice e anexo consiste em apêndice é tudo aquilo que foi construído pelo próprio autor do trabalho e, portanto, ele coloca junto ao trabalho no final para poder ilustrar algo que ele discutiu ao longo do texto, comprovar, mas que foi construção própria. Os anexos é tudo aquilo que consiste em documentação que é secundária no trabalho, que serve para ilustração, mas que não é construção do próprio autor, certo? Com relação ao resumo, a sua estrutura está fundamentada na NBR 6028, que é de 2003. Eu destaquei aqui alguns pontos específicos dessa norma, que contém apenas 2 páginas, e é importante que vocês leiam na íntegra cada uma dessas normas. Eu estou trazendo aqui apenas alguns elementos que eu considero essenciais da norma, mas isso não dispensa a consulta íntegra e a leitura para que vocês possam se apropriar das orientações colocadas pela norma. E os pontos que eu destaquei aqui como essenciais fazem parte das regras gerais do resumo. Então, a primeira coisa é aquilo que um resumo tem que ter em termos de conteúdo. Então, o item 3.1 das regras gerais dessa norma destaca que obrigatoriamente um resumo ele precisa apresentar ao leitor o objetivo daquele trabalho, o método que fundamentou a construção daquele trabalho, o caminho que aquele trabalho percorreu para poder dar conta daquele objetivo, os resultados aos quais aquele trabalho chegou, ou seja, quais foram os achados daquela pesquisa, daquele estudo, quais foram as descobertas e a quais conclusões
se chegou naquele estudo. Lembrando que resultados e conclusões aqui têm uma concepção diferenciada. Resultados é aquilo que foi descoberto, os achados daquele estudo, as, as questões que apareceram, que se tornaram visíveis a partir da lente do pesquisador, e as conclusões são as lições que se pode tirar, as inferências que se podem fazer a partir daqueles achados. Tá? Um segundo item essencial que todo resumo tem que ter é que ele começa com a palavra resumo, que é a referência ao gênero, ao documento que o fundamenta. Então, ou seja grafado em caixa alta ou não, aparece sempre com o nome resumo antecedendo o texto. Um terceiro elemento é que ele deve ser sempre escrito com frases concisas, frases curtas, períodos curtos, sem aquele texto mais longo, separado apenas por vírgula, com aberturas de janelas para explicações. Não. O resumo é aquele texto com frases enxutas, frases afirmativas e que não é construído em tópico. Inclusive, a recomendação da ABNT, que é muito seguida nesse aspecto, é que o resumo seja feito apenas em parágrafo único, ele não seja dividido em parágrafos. A próxima orientação é que a primeira frase do resumo ela deve ser uma frase significativa, explicando o tema principal do documento e que, além dessa recomendação, destaca-se que o resumo ele deve indicar a informação sobre a categoria do tratamento. O que isso quer dizer? Indicar qual foi a metodologia utilizada naquele estudo, que tipo de estudo, em termos classificatórios de pesquisa, de que tipo de estudo se trata. Então, se é um artigo, ele precisa começar indicando o presente artigo, se foi e aquele artigo foi fundamentado a partir da metodologia do estudo de caso. Então, se deu a partir de um estudo de caso, a análise bibliográfica, uma pesquisa documental, então precisa fazer referência à tipologia de pesquisa que o orientou. Logo após a frase concisa explicando o tema principal e entendendo aí o objetivo do estudo. Um outro item é que deve usar o verbo sempre na voz passiva e na terceira pessoa do singular. O resumo é sempre um trabalho que é feito com uma linguagem impessoal. Uma outra recomendação é que as palavras-chave elas devem aparecer logo após o resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, isso tanto para o resumo em português como nos outros idiomas, e que elas devem ser separadas por ponto entre uma palavra-chave e outra, e no final a última também deve conter um ponto final. Essa questão ela passa a ser diferenciada a depender da revista para onde você vai mandar o seu estudo. Porque, no caso, a ABNT, ela não obriga que essa norma seja seguida, ela recomenda que isso seja assim. Mas, como as instituições dispõem de autonomia para poder usar a regra na sua integralidade ou fazer as adaptações que julgarem necessário, é comum que, quando você for mandar o seu trabalho para uma revista, ela peça que separe as palavras-chave, por exemplo, por ponto e vírgula, ou por ponto, né? Ela coloca alguma outra norma diferente do que você está acostumado a fazer. E, neste caso, você vai seguir as regras específicas da revista, que é quem tem autonomia para dizer como deve ou não ser feito naquela situação. Bom, essa foi a estrutura para essas primeiras categorias de gêneros acadêmicos. No que diz respeito a outros documentos mais densos, como é o caso do relatório, do TCC, da dissertação e da tese, a estrutura é uma outra. Antes de passar para essa estrutura, eu vou encerrar o compartilhamento de tela e compartilhar aqui com vocês uma outra tela para exemplificar melhor essa discussão que a gente fez com relação à estrutura do artigo e com relação à estrutura do resumo. Lembrando que o resumo é um gênero textual que está sempre dentro de um outro gênero textual. Então, dentro do artigo, que é um gênero específico, existe o gênero resumo, que compõe o artigo. Dentro dos outros trabalhos acadêmicos também teremos a possibilidade de colocar o resumo. Esse é um artigo publicado por mim, pela minha orientadora de doutorado, que foi escrito
através de uma disciplina que eu paguei com ela no segundo semestre de 2017, que depois a gente publicou juntos numa revista que trata sobre linguagem, educação e sociedade. O nosso trabalho, ele não vou me deter em apresentá-lo para vocês, caso tenham interesse, ele está disponível na minha página, tanto no link no currículo Lattes, como também na minha página do Academia.edu, ou academia.edu, como a gente costuma chamar em português. Mas aqui é só para mostrar o cumprimento daquela estrutura que se exige para o artigo. Se fosse um relato de experiência, seria essa mesma estrutura, e se fosse um ensaio, também seria essa mesma estrutura. Mudaria o conteúdo, não a forma. Então, o título é em português, os autores, com o nome e afiliação institucional, o resumo, e aqui as regras do resumo, começando com a referência ao gênero, que é a palavra resumo, o primeiro parágrafo aqui, cumprindo aquela estrutura de apresentar o objetivo do resumo, o que se propõe aquele estudo, os próximos períodos aqui, apresentando o referencial metodológico, o teórico metodológico que fundamentou o estudo, que é o segundo, a exigência, né? Um terceiro momento aqui, apresentando em um único período, apresentando tanto os resultados do estudo como as conclusões às quais nós chegamos como autores. Por fim, as palavras-chave no idioma que ele foi escrito, que é a língua portuguesa. Abaixo nós temos, conforme a orientação da ABNT, e que foi seguida por essa revista, o título em língua inglesa, o resumo em língua inglesa, as palavras-chave em língua inglesa. Se vocês observarem aqui, as palavras-chave estão separadas por ponto e vírgula, e não por ponto, conforme manda a ABNT. E, no caso aqui, nós seguimos essa orientação, porque a revista, neste aspecto, desvinculou-se da ABNT e estabeleceu uma recomendação própria. Também aqui, o título em espanhol, o resumo em espanhol, palavra-chave em espanhol. Segundo, isso os elementos pré-textuais do trabalho acadêmico. Aqui, entrando nos elementos textuais, a introdução, veja que recebe o nome, introdução, se estende pelas próximas 3, 4 páginas, e aqui começa o desenvolvimento. Veja que não aparece o nome de desenvolvimento, aparece um título para esta sessão que adentra no desenvolvimento do trabalho. Este título, ele corresponde ao desenvolvimento, mas não precisa ter o nome de desenvolvimento. O desenvolvimento prossegue, inclusive, pode ser separado por diversos outros títulos ao longo do trabalho, como é o caso aqui, e nós chegamos, então, às considerações finais, que é mais um elemento textual. Após as considerações finais, as referências, que agora fazem parte dos elementos pós-textuais. Neste caso, o trabalho não apresenta aqueles outros elementos que são utilizados apenas quando o documento assim tiver a necessidade, que é o caso de apêndice, de anexo ou outros daquelas categorias. Voltando aqui para a nossa outra tela de compartilhamento, nós temos outras categorias de trabalhos acadêmicos, que são o relatório, o TCC, a dissertação e a tese. Esses documentos eles têm uma estrutura comum, e é essa estrutura comum que eu irei apresentar para vocês. Brevemente, eu tratarei dessa estrutura a partir desse slide, e vou partir para um documento, que é a minha tese de doutorado, para poder mostrar a vocês isso de forma materializada. Eu só quero ilustrar aqui o seguinte: existem elementos aqui que são elementos obrigatórios, existem elementos opcionais, existem elementos obrigatórios quando aquilo se aplicar ao documento que você fez, e aqui também nós temos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, pensando aqui o contorno, que é essa linha que delimita o espaço de cada uma desses retângulos aqui. Então,
Os contornos vermelhos, o vinho aí, representam os elementos obrigatórios, que são aqueles elementos que todos os trabalhos acadêmicos, sejam eles relatório, tese, dissertação, ou TCC, precisa apresentar. Que elementos são esses obrigatórios? Capa, folha de rosto, o resumo em língua inglesa, portuguesa, o resumo em língua estrangeira, o sumário, introdução, desenvolvimento e conclusão, e as referências. Isso, todos esses trabalhos têm que apresentar. É obrigatório. Quais são os elementos opcionais? Os que estão aqui com o contorno em cor verde. Que elementos são esses? A errata, que é uma página onde você, numa outra edição daquele documento, coloca uma nota corrigindo aspectos que estavam com incorreções, com erros em uma edição anterior. Isso não é obrigatório, a não ser que você tenha uma segunda edição daquele documento e tenha cometido esse erro e queira corrigi-lo. A dedicatória, os agradecimentos, epígrafe, lista de símbolos, glossário, apêndice e anexo. Veja, esses são elementos opcionais. Tá? Você não é obrigado a colocar no seu trabalho. E quais são os elementos obrigatórios quando aquele seu trabalho exige? São esses que estão com o contorno em cor amarela. Lista de ilustrações. Então, se você usou um gráfico no seu trabalho, vai precisar criar uma lista de ilustrações e colocar o título e a página daquele gráfico se encontra. A lista de abreviaturas e siglas. Então, se você usou a palavra ABNT no seu trabalho, isso ABNT é uma sigla. Você colocou a denominação e a sigla no corpo do texto, então precisa criar uma página onde você apresente também a sigla ABNT, a denominação, para que o leitor que encontrou aquela sigla ou abreviatura ao longo do texto, ele também possa encontrá-las condensadas em uma única página. Então, esses são os elementos obrigatórios quando se aplica ao trabalho. Pensando agora a parte de dentro, a região plana de cada um desses retângulos, nós temos os que estão em cor rosa, os elementos pré-textuais. Então, tudo aquilo que vai da capa até o sumário é elemento pré-textual. Tudo aquilo que vai que corresponde à introdução, desenvolvimento e conclusão são os elementos textuais. E, após as referências, são os elementos pós-textuais. Eu mostrarei a vocês agora como é que isso se aplica dentro do documento, com o compartilhamento da minha tese de doutorado para vocês. Vejam bem, aqui nós temos capa, folha de rosto. Eu coloquei aqui já os dados da ficha catalográfica, mas é uma versão, ainda não é a versão final, então não tem a ficha catalográfica, que fica impressa no verso da folha de rosto, tá? E o manual padrão FAO de normalização tem explicando como se faz esses elementos no passo a passo, então é importante que vocês consultem, não apenas a norma, mas consultem o manual de padronização da UFAO, o padrão FAO de normalização, porque isso está muito bem colocado naquele documento. A dedicatória. Então, o que é a dedicatória? A dedicatória é um elemento opcional que, caso você queira destinar, direcionar aquele seu trabalho para algo, alguém, você coloca um texto, geralmente do meio para o final da página, com a margem de 7 centímetros do início da paragrafação, e destina aquele trabalho para alguém, com a fonte tamanho normal, 12, espaçamento simples. Os agradecimentos. Veja que a dedicatória, mesmo ela existindo no trabalho, trata-se de uma seção que não tem título e que não tem numeração. Você não precisa colocar o nome dedicatória em cima, como tem aqui na seção agradecimentos. Aqui eu preciso colocar o nome agradecimentos. Na dedicatória, ela existe lá, mas não tem o nome indicando aquela seção. Aqui, o texto segue o esquema de texto escrito em prosa até o final da linha, o espaçamento simples normalmente. Aqui é a epígrafe. Veja que se trata também de uma seção não numerada e não identificada com título, não precisa ter a palavra epígrafe, e corresponde a um verso, uma citação, a algum pensamento
que você julgue que sintetiza bem o conteúdo do seu trabalho que você quer usar ali como uma frase de efeito, como um pensamento sintetizador. Veja que, apesar de precisar colocar entre aspas, ele não segue a mesma norma de referência. Você só precisa indicar o autor, não precisa indicar, seguir a norma de citação para esse tipo de sessão. O resumo, precedido da palavra resumo, com o texto aqui compondo aqueles 4 elementos indicados lá pela ANBR do resumo, palavra-chave. Aqui na minha versão ainda está sem o resumo em língua estrangeira, mas eu preciso colocar aquele mesmo resumo em português e em inglês, em espanhol. A lista de ilustrações, como eu uso no meu trabalho ilustrações, eu preciso colocar em uma página específica a indicação de qual é a ilustração, o título daquela ilustração e a página onde ela se encontra. Então, o que a gente considera como ilustração em um trabalho? É o quadro, é o gráfico, é a fotografia, é um desenho, tudo isso que você usar para ilustrar o trabalho. Usou isso no trabalho, ele tem que aparecer lá com o nome, caracterizando a categoria daquela ilustração. Então, no caso, quadro 1, que é aquele, ali eu estou usando um quadro. Gráfico 1, porque naquele caso é uma ilustração também, mas não é uma ilustração da categoria quadro, é uma ilustração da categoria gráfico. O título, e aqui eu indico a página onde ele se encontra, porque o autor está deixando para o leitor aqui uma facilidade de que ele possa consultar diretamente aquela ilustração sem precisar paginar o trabalho do início ao fim. Ele vai diretamente na página que desejar. A lista de abreviaturas e siglas. Então, todas as siglas e abreviaturas usadas no trabalho, elas são colocadas aqui nessa página por ordem alfabética, um alinhamento aqui, que quem define esse alinhamento é você, não existe uma norma específica para definir o espaço entre a sigla ou abreviatura e a denominação, mas você vai alinhando para deixar esteticamente agradável. Então, eu dei um espaçamento aqui, levando em consideração que existem siglas aqui menores, siglas maiores, e o espaçamento pudesse servir ao mesmo tempo para as menores e para as maiores. Tá? Lembrando que a ABNT não normaliza sobre isso, mas os manuais de redação, inclusive a UFAL tem um livro orientando isso, pelo pessoal, escrito pelo pessoal da EduFal, da comunicação da EduFal, que se a sigla for composta com até 3 letras, mesmo que ela seja pronunciada como palavra, ela é usada, ela é grafada com todas as letras maiúsculas. É o caso, por exemplo, da sigla ONU. Veja, eu não pronuncio O-N-U, eu pronuncio como palavra, ONU. Mas ela é composta apenas por 3 palavras, por 3 letras. Então, eu escrevo, toda vez que eu for usar ONU, eu grafo ela com todas as letras maiúsculas. Mas, um outro exemplo, pegando ainda dentro desse mesmo campo, seria o UNESCO. O UNESCO é uma sigla pronunciada como palavra, que nesse caso a gente poderia chamar de acrônimo, que é quando a sigla se pronuncia como se fosse uma palavra. Mas veja, o UNESCO tem mais de 3 palavras, então apenas o U ficaria maiúsculo, o resto ficaria tudo minúsculo. É o caso aqui de Abre Livros, que é uma sigla, Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos, mas forma uma palavra. Caldeme, tá? Mas veja, passou, aí vocês podem me perguntar, e se passar de 3 letras e não formar palavra? Aí, nesse caso, passando de 3 letras e não formando palavras, elas continuam com cada letra, todas as letras maiúsculas. Bom, e aqui nós chegamos ao sumário. Existe uma normatização específica com relação ao sumário, que nós não iremos tratar dela agora, mas que vai indicar a necessidade de que as sessões sejam numeradas conforme a sua classificação, seção primária, e toda digitada com letra maiúscula e em negrito, seção secundária, que é aquela que faz parte de uma outra seção, são tópicos que estão dentro de outros tópicos. São grafados apenas com a inicial maiúscula, indicação da página, então existe uma norma especificamente para isso. Bom, chegamos então aos elementos textuais. Até então nós estávamos tratando dos elementos pré-textuais, conforme a estrutura desse trabalho. No elemento textual, a primeira observação que vocês podem ver aqui é que aparece a paginação, que não é numeração. Tá? Pelas normas da BNT, a paginação corresponde ao número que a página recebe, a página do documento recebe. Numeração corresponde ao indicativo numérico que a seção ou a parte daquele documento recebe. Então,
Isso aqui é uma numeração. Isso aqui é uma paginação. Aqui é a página 16, que é a página correspondente ao documento, a página do documento 16, folha 16, e aqui é o número 1, porque é a primeira seção do trabalho. Lembrando que trabalhos acadêmicos, de acordo com a BNT, não tem capítulos, a não ser livros, mas TCC, dissertação, tese, relatórios, têm seções. Então, a introdução é a primeira seção, que é numerada. Tá? Veja que essa numeração, e existe uma norma específica para isso, que é a norma que trata de numeração progressiva, que vocês devem consultá-la para saber como fazer, ela vai indicar que não há necessidade aqui de você colocar ponto, tracinho, nada na numeração da seção primária. Apenas a numeração dá um espaçamento correspondente ao espaço de parágrafo, aqui, ó, para o texto daquela seção primária, grafa aquele texto todo maiúsculo e negrito, certo? O espaçamento aqui, eu estou trabalhando com um espaçamento de 25 do início do parágrafo para a primeira linha do parágrafo, tá? E espaçamento 0 entre parágrafo, entre linhas. Espaçamento entre linhas, 1,5, perdão, e entre parágrafo zerado. Para podermos prosseguir, vamos voltar lá no slide para a gente ver os elementos relacionados às citações e à referência, e depois eu volto para cá para a gente aplicar exemplificar os elementos mais gerais. Aqui, cada um, lá é a introdução, aqui nós começamos com a seção número 2, mas que corresponde à primeira parte temática do trabalho, que seria o que nós poderíamos chamar de capítulo 1. Veja que aqui também é usado um epígrafe, ó. Ela tem o mesmo espaçamento da citação, não tem o mesmo espaçamento da citação, tem o mesmo espaçamento da natureza do trabalho, com 7 centímetros da margem esquerda, e não segue a regra de citação. Ela está colocada apenas entre aspas e com o nome do autor no final, mas não precisou colocar aqui número da página, ano da publicação, porque é uma epígrafe, não é uma citação, certo? Seção primária, que aqui é composta por apenas um algarismo. Todo o texto em letra maiúscula e em negrito e alinhado à esquerda. Seção secundária, que é aquela que tem 2 algarismos, que está dentro de uma seção primária, ela tem apenas a primeira letra maiúscula, também em negrito. Seção terciária, que é aquela que é composta por 3 algarismos, deixe-me ver se eu consigo encontrar uma seção terciária aqui para exemplificar para vocês. Aqui. 2.2.1. Então, ela é composta por 3 algarismos, porque essa seção, ela está dentro da seção, essa discussão, ela está dentro da seção 2, mas não apenas dentro da seção 2, dentro do ponto 2.2 da seção 2. Então, é uma seção terciária. Veja, apenas a primeira letra maiúscula, todo o resto minúsculo, sem qualquer destaque, sem negrito, sem tardo, sem sublinhado. O espaçamento entre o título da seção e o texto é o mesmo espaçamento de 1,5, tá? De 1 centímetro e meio. Com relação às citações, já que ela apareceu aqui, deixe-me tratar desse elemento. Como o sistema de citação aqui é autor e data, se o nome do autor vier dentro do parêntese, ele é grafado todo maiúsculo. Se ele vier fora do parêntese, você apenas grafa a inicial maiúscula. E para a citação ser uma citação curta, uma citação direta curta, ela precisa ter 3 linhas. Só que isso não corresponde a 3 linhas cheias. Veja que aqui, nós começamos a citação aqui já no final dessa linha. Isso nós poderíamos considerar que se ela pegou só um pedaço dessa linha, ela não correspondeu a uma linha inteira. Aqui ela pegou a segunda linha inteira e a terceira linha até pouco mais da metade. Se separássemos esse texto aqui, se nós pegarmos esse texto, se conseguir encontrá-lo agora, para exemplificar, eu saí da tela cheia. Tá. Deixe-me voltar aqui para poder dar essa exemplificação melhor. Ok. Deixa só eu encontrar aquela citação para que a gente possa
dar o exemplo. Bom, veja, se você der um Enter aqui, você vai perceber que ela ficou em 2 linhas. Então, você poderia fazer o seguinte raciocínio. Se ela ficou em 2 linhas, então não então ela é uma citação curta e, portanto, não completou as 3 linhas. Então, se isso tivesse acontecido também, com ela ter ficado em 3 linhas, mesmo que junto ao texto ela passasse para a 4ª linha, eu poderia continuar ela com 4 linhas, porque separando o texto ela ficaria só com 3. Veja, esse raciocínio ele não é válido. O que conta é o espaço que ela ocupa. Se ela ocupa aquele espaço sozinha na linha ou se ocupa o espaço naquela linha junto com o texto de sua autoria. Não faz a menor diferença. Se ela ocupou o espaço de 3 linhas, ela vai ser uma citação direta curta. Se ela ocupou um espaço de 4 linhas, você vai precisar recolher essa citação para esse formato de citação direta longa, onde a recomendação é que você dê um espaço de 4 centímetros aqui, ó, da margem esquerda para o início do texto, e que nesse espaçamento você organize esse texto agora com o tamanho com fonte 11, espaçamento simples. Tanto o espaçamento entre o texto e entre a citação e o texto, no início e no final, como o próprio corpo do texto da citação. Aqui nós temos já um elemento que eu trataria mais adiante, mas aqui serve para exemplificar, que é o uso da supressão. Essa supressão, que são as reticências dentro do colchete, elas servem para indicar que o texto aqui citado, ele não inicia um parágrafo, mas ele está dentro de um parágrafo, mas não é o início do parágrafo. Para que a pessoa que vai consultar ele no original, ele saiba que não vai encontrar aquela citação começando o parágrafo, mas sim no decorrer daquela página, certo? E esse código a gente usa ele quando fez um corte naquela citação no início ou no meio. Quando é no final, não precisa mais fazer, porque se o leitor conseguir consultar no original até ali, chegou ao final, ele identificou a citação. Lembrando que a gente, como norma de citação, pode fazer a chamada do autor ou antes ou depois da citação. Se for antes aqui, como eu já tinha me referido ao autor, que era o Leontiev, eu não precisei mais repetir o nome dele, só coloquei o autor, fora do parênteses, 2004, página, ponto, espaço, a página em que ele se encontra. Lembrando que eu uso apenas o P ponto para a página, não uso PAG, como às vezes algumas pessoas querem abreviar. Página é abreviado em citações apenas como P ponto, certo? Antigamente se abreviava como PP, algumas pessoas faziam PP, mas hoje a norma não recomenda, não dá margem para fazermos isso. Ok? Um outro elemento com relação à citação, eu vou localizar aqui para poder ilustrar para vocês, é quando há um destaque na citação. Veja, nesta citação aqui, se vocês observarem, tem algumas expressões que estão em itálico. E há 2 possibilidades dessa citação estar com essas expressões em itálico. Ou o autor colocou esse itálico no original para chamar a atenção do leitor, para dar um destaque àquela expressão, ou a pessoa que está citando que fez aquele destaque. O leitor não tem como saber se isso não foi indicado. Como é que se indica? Se foi o autor, você coloca depois da página, vírgula, grifo do autor. Não importa se esse grifo foi um itálico, um sublinhado ou um negrito. Se foi você que colocou aquele destaque, e você também pode colocar, você como a pessoa que está citando pode querer dar destaque àquela parte da citação, você coloca grifo nosso. Deixa eu pegar um outro exemplo, onde tem isso. Aqui. Veja, lá estava grifo do autor porque foi o próprio autor que fez o destaque. Aqui, como quem fez o destaque fui eu, nessa última parte da citação, eu chamei a atenção com a ideia de grifo nosso. Aí você me pergunta, e se tiver uma parte destacada pelo autor e eu também quiser destacar uma outra parte na mesma citação? Aí você diferencia o grifo. Se o autor usou negrito, você usa itálico. Se o autor usou itálico, você usa negrito. E aí faz as 2 questões. Negrito do autor, itálico nosso. Ou o inverso. Itálico do autor, negrito nosso. Certo? Resolve tranquilamente essa situação.
Uma outra questão ainda relacionada às citações é o caso do apud. O apud, que é uma expressão latina que significa citado por. Ela é usada no texto sem nenhum recurso de destaque, ou seja, não precisa estar em negrito, não precisa estar sublinhado, não precisa estar em itálico, e sempre na seguinte ordem: o autor original, página, ano, página, apud, que é fulano de tal, citado por o autor que você leu, que no caso aqui seria Cassiano, vírgula, 2007, vírgula, espaço, página, ponto, 38. Lembrando que entre o apud e os outros dados não tem vírgula. Aqui foi um erro de digitação meu que eu já acabei de conferir. Aqui não tem vírgula, nem tem nenhum efeito especial. Um outro elemento relacionado à citação, e pode estar tanto na citação como na referência, é o et al. Ou outros, em latim, quando a gente tem um conjunto de autores maior do que a nossa capacidade de dar conta deles naquela citação, e que coloca o primeiro autor e indica que aquela obra foi escrita por outros autores além daquele. É esse caso aqui. Eu faço a citação do autor de um livro que tem 19 autores. O primeiro autor é o Silva, Afrânio Silva, mas aí eu uso Silva, que é o sobrenome, et al, que é ponto, que é essa citação é de Silva e outros, vírgula, e segue a citação normal. Se forem até 3 autores, então não precisa fazer o esquema com et al. Faz como eu estou mostrando aqui. Colocam os 3 autores separados, cada sobrenome por ponto e vírgula. Então, não se usa e, tá? Não se usa e quando são 2 autores ou 3 autores. Se usa um sobrenome, ponto e vírgula, espaço. O outro sobrenome, ponto e vírgula, espaço, outro sobrenome, vírgula, e segue a citação normal. Então, essas, a meu ver, são as questões mais frequentes com relação às normas de citações. Tá? Se for uma citação direta, curta, no próprio corpo do texto, com aspas. Se for uma citação direta longa, recuada 4 centímetros da margem esquerda, em espaçamento simples, tamanho 11 ou 10, e também com o espaçamento simples servindo tanto para o corpo do texto da citação, como para o espaço entre o restante do texto. Vamos fechar aqui o compartilhamento de tela e voltar para os slides para a gente ver outros elementos mais gerais com relação a essas mesmas questões. Tá? Então, na NBR 14724, que é de 2011, a gente tem um conjunto de regras gerais de formatação de documentos. Sempre que vocês forem formatar os documentos, é importante consultar essa norma. De modo geral, ela já é usada por vocês, mesmo que não tenham consciência que estão usando essa norma. Quando vocês pegam uma folha do Word e configura ela no layout para que ela fique com 3 centímetros na margem superior, 3 centímetros na margem esquerda, 2 ou 2,5 nas margens inferior e direita, isso é uma recomendação acerca do formato, está no ponto 5.1 da norma 14724. Vocês fazem isso e podem nem saber que estão seguindo essa norma, mas ao fazerem desse jeito, estão seguindo essa norma. É lá que nós encontramos orientações com relação ao tamanho da folha a ser usado, os elementos que eu posso imprimir no verso e anverso, ou aqueles que eu só posso imprimir no anverso, lembrando, o anverso é a frente da folha. Então, os elementos pré-textuais, com exceção da ficha catalográfica, todos eles têm que ser impressos no anverso, na parte da frente da folha. Com exceção da ficha catalográfica, que fica no verso da folha de rosto. Já os elementos textuais e pós-textuais, por orientação da norma 14724, segundo a norma, inclusive por uma questão de economia ambiental, de cuidado com o meio ambiente, o texto pode ser escrito frente e verso. Há uma opção aí para o autor do trabalho poder imprimi-lo em frente e verso. Uma única recomendação: as seções primárias sempre devem começar na frente. Então, é a seção 2 do trabalho. Aí ela vai começar na frente, mesmo que a seção 1 tenha terminado no anverso e o verso esteja em branco. Eu não posso começar a seção 2 no verso da seção 1. Né? Então, começar em uma nova página em branco,
que seja a frente da folha, o anverso da folha, e não o verso. É nessa mesma regra que vocês encontram normas com relação a espaçamento, o espaçamento de uma linha para outra, o espaçamento entre um parágrafo e outro, o espaçamento entre as margens do texto. É nessa mesma norma que vocês encontram as regras com relação à nota de rodapé, tá? Como inserir nota de rodapé, qual o tamanho da fonte da nota de rodapé. Então, vou voltar ao texto lá da tese para falar sobre a nota de rodapé e os indicativos de seção. O indicativo de seção é aquela numeração que a gente coloca para dizer se é seção primária, se é seção secundária, terciária, aquela numeraçãozinha lá, que tem uma norma específica para ela, que é a norma de numeração progressiva, a 6024. Nessa mesma norma, a gente encontra também orientações com relação a títulos sem indicativo de seção, que são o caso daqueles títulos dos elementos pré-textuais. Eles têm o título da seção, mas não tem o número, certo? Então, por exemplo, agradecimento não tem numeração, sumário não tem numeração. Os elementos pós-textuais também. Anexo não tem numeração, referência não tem numeração, tem o título da seção, mas sem numeração. E os elementos sem título e sem indicativo de seção. Que elementos são esses? São aqueles elementos pré-textuais que são opcionais e que, ao colocá-los, a gente também não coloca o título para eles. Tipo, o agradecimento, ou melhor, perdão, a dedicatória. A dedicatória, mesmo que ela exista no trabalho, você não coloca a palavra dedicatória. A epígrafe, mesmo que você use ela no trabalho, você não usa a palavra epígrafe. Certo? Nessa mesma norma, vocês vão encontrar orientações com relação à paginação, a partir de onde deve se colocar a página, que páginas devem ser, em quais páginas deve aparecer a numeração ou não. Com relação à numeração progressiva, como eu já disse, que é o indicativo numérico das seções, e com relação às siglas. Então, todas essas orientações estão lá. Além disso, vocês vão ter orientações com relação a citações, que aí existe uma norma específica para isso, e na norma ela vai dizer que recorra a 10.520 de 2002, que é que vai tratar especificamente de citações. Nós voltaremos já para isso. Eu vou abrir novamente a tese, compartilhar com vocês, só para tratar de nota de rodapé. A nota de rodapé, ela consiste no seguinte: ao precisar explicar uma coisa, algo que não dê para colocar no corpo do texto, você abre uma janela ali, então você pode colocar uma nota de rodapé. Tá? Vem aqui no Word em referências, clica no final da palavra que você quer inserir e inserir nota de rodapé. Automaticamente o Word já vai criar esse filete aqui, com 6 centímetros, com 5 centímetros, que é recomendado pela norma, essa linha aqui com 5 centímetros. E vai colocar a nota de rodapé aqui. Comumente, a nota de rodapé não vai vir automaticamente já na fonte do trabalho. Qual é? Aí você tem que voltar aqui, colocar a fonte, colocar tamanho 10 e colocar espaçamento simples, tá? Espaçamento 1. Digita a sua nota de rodapé. Só que tem uma configuração aqui importante. Primeira coisa, ela vai ficar com o texto justificado. E quando você digita, ela vai estar alinhada à esquerda. Então, lembrar sempre de justificar o texto. A segunda coisa é que a norma diz que se a nota de rodapé passar de uma linha, na segunda linha, o texto não deve começar arestando, alinhando, como eu estou mostrando aqui, com a régua. O texto da segunda linha, você deve pegar a régua e colocar ele para começar abaixo da primeira letra da linha 1, que é o caso o N aqui. Então, o N aqui fica embaixo do N e não abaixo do 86. Essa é a questão básica com relação à nota de rodapé. Aproveitando que eu já estou no documento da tese, eu quero mostrar para vocês a questão com relação a ilustrações. Isso vale para quadro, gráfico ou qualquer um outro. No caso da ilustração, quando ela ocupa apenas uma única página, você não precisa usar essa indicação de continua. Ela começou e terminou na mesma página, está ótimo. Você coloca o título, veja que o título ele começa com o mesmo espaço de parágrafo do texto normal, todo negrito, a indicação da tipologia daquela ilustração, aqui é um quadro, então tem a palavra quadro. Como já tem um quadro no trabalho, esse é o quadro número 2, espaço, tracinho, espaço novamente, o título desse quadro e ponto. O que eu não posso esquecer? Eu tenho que copiar esse texto e colar ele lá na lista de ilustrações. E indicar lá que na página
117, existe o quadro 2, que se chama Estrutura do Livro Didático Sociologia em Movimento. Como esse quadro não termina nessa página, eu preciso colocar no início dele a palavra continua, para que o leitor saiba que ele começa aqui, mas que ele prossegue. Na segunda página, o quadro ainda não terminará, então eu usarei a palavra continuação. Essa expressão ela pode estar no início ou no final do quadro, vocês que escolhem, não há recomendação com relação a isso. Na terceira página, o quadro termina, aí eu uso conclusão. Isso vale para quadros e tabelas. Lembrando que a diferença é que os quadros eles têm linhas na horizontais e colunas nas verticais. As tabelas, elas têm apenas linhas, não tem colunas. Então, as tabelas não têm essas linhas nas verticais, no meio ou no final, fechando a ilustração. Então, se tiver tabela, ela não vai entrar como ilustração, vai entrar em outro campo do documento chamado tabelas específicas. E as tabelas são normalizadas não pela BNT, mas pelo IBGE. É um documento do IBGE que indica como é que a tabela deve ser feita. No final, aí, com tamanho, fonte tamanho 11, mais o espaçamento mesmo do parágrafo aqui, ó, você coloca a palavra fonte, 2 pontos, e a indicação de onde veio aquela informação. Isso vale para gráfico, para tabela, para fotografia, para qualquer ilustração que você usar no seu trabalho. Tá? Se foi você mesmo que fez, ótimo. Elaboração do autor, a partir de quê? A partir do livro didático, livro do aluno e manual do professor. Está feita a indicação. Outra questão que eu vou tratar, aproveitando que já voltei para a tese, é quando vocês precisarem colocar tópicos no texto de vocês, então, esses tópicos, eles não usam esses recursos aqui, de pontinho, marcação, tal, nem a numeração. Ele vai usar as alíneas, que é essa possibilidade aqui. Alíneas são as letras, tópicos começando indicados pela letra do alfabeto. A formatação da linha ela fica um pouco recuada na régua, mas o texto ele começa indicando, o texto da linha ele começa arestando com o parágrafo, com o 1,25 do parágrafo. A primeira letra do texto da linha é grafada maiúscula e todo o resto minúsculo. E a questão chave aqui é, o final da linha ele termina com ponto e vírgula e não com ponto. Por que isso? Porque a linha é uma sequência de tópicos e os tópicos só terminam no último. Então, cada tópico você não fecha a ideia ali. Se não fecha a ideia, não pontua com ponto final. Você pontua com ponto e vírgula porque entende-se que ali você está dando apenas uma pausa na sequência de elementos que estão sendo colocados. Então, eu coloquei elemento 1, elemento 2, elemento 3, e agora sim, no elemento 4, que é o último, eu fecho com ponto. Então, o elemento A, B e C, que são ainda sequenciados, eu termino com ponto e vírgula. Com relação às siglas, a questão, vocês já sabem muito bem disso, mas já que apareceu aqui, eu vou tratar, que é a sigla, ela sempre que você usar uma sigla, primeiro vem a denominação e depois, entre parênteses, a sigla. Então, exame, eu vou tratar sobre o Enem. Então, primeiro eu digo que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e, entre parênteses, Enem. Tá vendo? Enem aqui está colocado somente com a primeira letra maiúscula, por quê? Porque é um acrônimo e não somente uma sigla. Melhor retomando essa ideia. Como se trata de uma sigla pronunciada como palavra, ela tem apenas a primeira letra escrita a maiúscula. As outras ficam minúsculas. Vou fechar o compartilhamento de tela e abrir novamente o slide para a gente continuar com relação às normas de formatação. Bom, com relação às citações, eu já dei alguns elementos mais gerais mostrando a tela da tese, mas além da supressão, que é quando você faz o corte na citação, tem a possibilidade de interpolação, acréscimo ou comentário, que é quando você identifica que naquela citação que você está colocando, há algo que está errado, mas você não pode corrigir, porque você não é o autor daquilo, você é apenas a pessoa que está citando. E para ser fiel ao autor, você precisa colocar mesmo que
repetindo o erro. Como é que você pode alertar o leitor, então, que há um erro ali? Após a palavra que você considera que está errada, você abre colchete, coloca SIC, S-I-C, fecha colchete, porque o leitor vai entender que aquele ali não foi você que errou digitando, mas que no texto original está daquele jeito. Tá? Isso é uma forma de indicar isso. As ênfases com relação a grifo, negrito e itálico eu já tratei ao mostrar na tese. Aqui está o exemplo com o SIC. Veja que o autor usou aqui uma conjunção aditiva e no contexto da citação me parece que seria uma conjunção adversativa, seria o mas e não o mais. Então, mas como foi o autor que usou, eu usei o SIC para indicar aqui, fazer uma interpolação, indicando que o erro não foi meu de digitação, e sim do autor, está na obra assim. Com relação às ilustrações, isso já está lá, já mostrei na tese, mas é só para ilustrar aqui. É o ponto 5.8 dessa norma que vai tratar como é que deve dar o gráfico, como é que deve dar os quadros. Novamente, só para ilustrar, porque já está lá colocado na ilustração da tese, as fórmulas e equações, como tem pessoas nesse curso que são de ciências econômicas, ciências contábeis, engenharia, se porventura vocês forem usar alguma equação ou fórmula no trabalho de vocês, não que dos outros cursos também não possam usar, mas é mais comum nesses cursos de ciências exatas. A recomendação dessa norma é que a fórmula ou a equação ela seja destacada do texto, como se fosse uma citação destacada do texto e que, se você for usar, vai indicando a cada linha a numeração da linha daquela forma. Então, a fórmula da linha 1, no final da linha, entre parênteses, 1. A fórmula da linha 2, no final da linha. Essa é uma recomendação específica para esse uso de recurso. No caso da tabela, como eu já tinha dito, não é orientado pela BNT, mas pelas normas de apresentação tabular do IBGE, e se vocês observarem, tem apenas linhas, não tem as linhas da coluna, não tem a marcação de coluna. Tem a marcação apenas de linhas, não tem a marcação de colunas. Mas o formato é o mesmo. Título, indicação do elemento, tabela, título, tudo em negrito, e a fonte abaixo. Vamos encaminhando para o final da nossa aula para tratarmos de referências. As referências elas têm um amparo especificamente da NBR 6023, que foi atualizada agora em 2018. Portanto, ao utilizarem o manual da UFAO, o padrão UFAO de normalização, que eu considero um documento excelente para orientar vocês nessa lida com os trabalhos acadêmicos, vocês só atentem para o fato de que, no quesito referências, o manual é de 2013 e a norma de referência sofreu uma alteração agora em 2018. Então, há alguma desatualização aí neste aspecto. Eu selecionei alguns tópicos específicos dessa norma, porque é uma norma imensa agora na atualização. Ela foi para mais de 75 páginas e eu recomendo que vocês consultem a norma, sobretudo quando precisarem fazer as referências de vocês. Alguns tópicos específicos que eu queria destacar é o seguinte. Uma referência ela pode ser composta de elementos essenciais e elementos complementares. Tá? Então, a única recomendação é que você use a padronização. Se em uma referência daquela categoria de documento citado, por exemplo, em uma referência de um livro, você usou elementos essenciais e elementos complementares, em todos os outros livros que você for citar, você também deve colocar os elementos essenciais e os elementos complementares. Você não pode, em um livro, colocar elementos essenciais e complementares e em outro colocar só os essenciais. Se você usar complementares, use para todos daquela categoria. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que as referências são compostas por espaços simples, espaçamento é simples, são alinhadas à esquerda, por mais que isso fique feio no documento, mas elas não são justificadas. São separadas entre uma e outra por um enter, um espaço de enter, espaços de uma linha em branco, espaço simples. Outra questão é que, para os documentos online, além dos elementos essenciais ou complementares, a gente deve colocar no final, isso vocês já conhecem muito bem, a expressão disponível em, coloca o link de onde a gente acessa aquele documento, e no final, acesso em. E aí, depois do acesso em, o dia, o mês abreviado e o ano. Lembrando que o único mês que não se abrevia é maio, mas todos os outros são abreviados. Aqui nós temos alguns exemplos específicos de citações conforme algumas categorias de documentos.
A NBR 6023 é muito mais ampla que isso. Estou trazendo apenas alguns detalhes aqui para ilustrar essa nossa reflexão. Então, exemplo de citação de um livro, aqui do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo falecido nos últimos 2 anos, não me recordo especificamente o ano. Então, do livro dele, Globalização. Veja, nós temos aí uma citação apenas com elementos essenciais. Sobrenome do autor, tudo maiúsculo, vírgula, o nome, que poderia ser só a primeira letra, ou posso colocar o nome completo, ponto, espaço, o título do livro, em negrito, pode ser também em itálico, pode ser também sublinhado, a norma não especifica qual o tipo de destaque, só especifica que, ao usar um destaque em uma citação, usa-se o mesmo destaque para todas as outras. Então, se em uma referência eu usei negrito, eu vou usar o negrito como destaque para todas as outras. Se eu usei itálico, eu uso itálico para todas as outras. E se eu usei sublinhado, uso para todas as outras. 2 pontos. O subtítulo, as consequências humanas, ponto. Como é primeira edição, não precisa indicar, só a partir da segunda edição você coloca 2 ponto, lembrando que não é com aquele sinalzinho em cima, mas é ponto mesmo, 2 ponto, espaço, de ponto, que é de edição, espaço, e aí o local, que é Rio de Janeiro, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano. Essa mesma citação ela poderia ser feita com elementos complementares. E aí você veja, o que entra aqui como elemento complementar? Como é uma obra estrangeira, eu posso indicar quem traduziu essa obra. Aqui, a indicação da tradução é um elemento complementar. Na norma anterior, esse elemento complementar ele vinha como última informação entre parênteses. Agora não, ele vem entre o subtítulo, ou título, e a edição. Se você for indicar a tradução, ela fica nessa posição. E depois aqui do ano, veja que foi indicada a quantidade de páginas, o título original, em inglês, e o ISBN, que é o Código de Identificação de Registro do Livro na Biblioteca Nacional. Se você fizer isso para uma citação com relação a livro, você tem que fazer isso para todas as outras citações referentes a livro. Essa é a recomendação, padronizar. Com relação a trabalhos acadêmicos, e aí nós estamos falando de TCC, dissertação e tese, mais especificamente, as questões essenciais são as mesmas lá de cima, com algumas alterações. Sobrenome e nome do autor, ponto, o título, em negrito, o subtítulo não. Logo depois do título, aí vem o ano em que aquele trabalho foi defendido. Ponto. O espaçamento, a indicação do tipo de trabalho, da natureza do trabalho, se é uma tese, se é um TCC ou se é uma dissertação. Espaço, abre parênteses, o grau, se for uma dissertação. Então, se diz aqui, dissertação, mestrado em educação. Tese, doutorado em cardiologia. Espaço, tracinho, espaço novamente, o departamento da universidade, onde aquele curso se deu, no caso aqui, Faculdade de Medicina, vírgula, a instituição universitária onde aquele curso aconteceu, Universidade de São Paulo, vírgula, a indicação do local, no caso aqui é São Paulo, vírgula, e o ano. Isso vale para qualquer documento acadêmico. Essas são as questões essenciais. Complementares teriam outras informações. Só lembrando que, ao usar as informações complementares para uma referência, você precisa usar para todas as outras daquela categoria. No caso de capítulo de livro, a mesma coisa de como se faz do livro. A única diferença é que o que vem primeiro é a indicação do capítulo que você leu, e não do livro onde aquele capítulo se encontra. Como é que isso se faz? Sobrenome do autor, vírgula, o nome, ponto, a indicação do título, sem nenhum destaque. Você pode ver em alguns trabalhos, às vezes, que a indicação do título do capítulo vem com, entre aspas, às vezes em itálico, aqui não. Pela norma sem qualquer destaque, ponto, o IN, que é para indicar que aquele capítulo está naquela obra, ou dentro daquela obra. Esse IN, anteriormente, ele vinha sem nenhum destaque. Agora, ele retoma o uso do itálico, que já foi usado anteriormente e depois tinha sido descartado. Então, o itálico, o IN é itálico, para dizer que aquele capítulo está naquela obra, 2 pontos, e a referência da obra normalmente, certo? Para a publicação periódica, que é o caso de artigo, a única alteração aqui é que o que recebe destaque não é o título do trabalho, e sim o título da revista. E os dados que você deve colocar são os dados da revista depois. Então,
Como esse artigo tem mais de 3 autores, eu não coloco todos os autores. Coloco o sobrenome do primeiro, o nome e et al. Para indicar que tem mais autores. Tá? O título, aqui nós temos o título da revista em negrito, vírgula, o local onde aquela revista é publicada, a indicação do volume, do número e da página, tá? Daquele artigo, o mês ou período no qual ele foi publicado e o ano. E como é um documento acessado na internet, como a norma colocou lá, a regra geral é indicar o caminho percorrido para ter acesso a esse artigo. Então, disponível em 2 pontos, o link para ter acesso ao artigo, ponto, acesso em 20 de maio de 2014. Lembrando que não precisa das preposições 20 de maio de 2014. É a data, o ano abreviado, só que como é o mês abreviado, só que como é maio, não se abrevia, de 2014. Para eventos, que é o caso de trabalhos publicados em anais de eventos, tem também um exemplo aqui. Os autores, título, depois do título, o IN, também itálico, o título do evento, o número do evento, a edição, aqui é um evento que estava na 9ª edição, e o ano, e o local. Ponto. Aí depois a palavra anais, quem vem em destaque é a palavra anais, aqui está a interpolação, por quê? Porque vai estar repetido, anais do segundo simpósio, anais do simpósio brasileiro de banco de dados. Como já está a indicação do evento acima, você coloca uma interpolação nesses outros dados, ponto, o local novamente, 2 pontos, onde a instituição responsável por aquele evento, o ano e depois, no final, a página onde aquele artigo está contido naqueles anais, certo? Mais um exemplo aqui de citação. Com relação à legislação, isso envolve decretos, leis. A primeira coisa a se apresentar é a esfera responsável por aquele documento, município, estado ou o país, a depender do documento. Você pode indicar também o setor, do tipo Congresso Nacional, Ministério da Educação, mas depois do nome da esfera administrativa, primeiro é a esfera administrativa, depois é que você pode indicar essa segunda informação, que é complementar, não é obrigatória. O obrigatório é indicar a jurisdição, ou seja, a esfera administrativa. Aqui nós temos o título da lei, caso Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Aí aqui sim, no caso de lei, você coloca as preposições de. A ementa daquela lei, toda lei tem uma ementa, logo no cabeçalho, depois do título com o nome da lei. Depois do título, que é isso aqui. Vem sempre a ementa, essa ementa vem para cá. Se ela for muito grande, você pode fazer uma supressão, usar reticências dentro de colchetes e fazer um corte, mas um corte que não descaracterize o entendimento da ementa daquele documento. Ponto. O diário oficial onde ele foi publicado, se foi nacional, Diário Oficial da União, se for estadual, Diário Oficial do Estado, se for municipal e tiver Diário Oficial do município. Geralmente os municípios publicam no Diário Oficial do Estado. A seção do diário em que aquela publicação se deu, o local, a unidade da federação, o ano, o número correspondente àquela edição, a página onde se encontra aquilo naquela publicação, e aí a data, 11, aí sim, aqui sim é abreviado. A lei é de 10 de janeiro de 2011, mas a publicação se deu em 11 de janeiro de 2000, de 10 de janeiro de 2002, mas a publicação se deu no dia 11. A lei é do dia 10, mas só foi publicada no dia 11. Aí aqui sim, como a referência é da lei, você faz agora no formato de abreviatura. 11 de janeiro, abreviado 2002. E informação complementar aqui, se quiser dizer que essa lei foi fruto do PL 634 de 75, você acrescenta, senão é só informação complementar. E, por último, informações com relação a filmes, vídeos ou outros documentos em meio eletrônico, que aí são textos ou material que você não tem diretamente o autor, mas você teve acesso pelo título. Então, como é que você faz esse tipo de referência? Você começa com o título, com a primeira palavra, ou no caso aqui, como a primeira palavra é um artigo definido, as 2 primeiras palavras em caixa alta, que é referente ao título. Então, começa referenciando pelo título, os perigos do uso de agrotóxicos. Esse vídeo, ele foi uma produção de Jorge Ramos de Andrade,
publicado onde? Em São Paulo, aqui está a instituição que publicou o ano de 1983. Aí aqui está a indicação do suporte que foi utilizado naquele vídeo. É uma fita de vídeo com duração de 30 minutos, VHS, sonoro e tal. Então, isso tem indicação lá direitinho nas referências. Veja, eu estou trazendo aqui apenas alguns exemplos em virtude do tempo que nós temos para poder fazer essa exposição, para não ficar muito longo e demorado. Mas a recomendação é, no momento em que vocês precisarem utilizar qualquer uma dessas normas, vocês têm ela à disposição, abre a norma em PDF, dá um Ctrl F no PDF de vocês, memoriza, primeiro raciocina, o que eu quero especificamente nesse documento? Então, usa uma palavra-chave ou uma expressão-chave para localizar e vai diretamente ao ponto. É assim que a gente precisa proceder com relação aos documentos acadêmicos. Não se trata de documentos que a gente tenha que decorá-los, que a gente tenha que ter eles em mente o tempo todo e de forma sempre na ponta da língua. Não, são documentos que a gente precisa saber que eles existem, identificar especificamente do que trata cada um deles, para poder, na hora que precisa consultar, saber qual documento consultar, obviamente. Então, eu sei que tem uma norma que trata de referência. Então, eu preciso saber. A norma que trata de referência, eu posso não ter que decorar o número dela, mas eu preciso saber, quando eu salvar no meu computador, eu salvo a norma 6023 e na frente eu coloco referência, porque na hora que eu precisar, o que eu preciso é de uma referência. Então, não vou abrir a norma 10520, que vai tratar de um outro elemento. Tá? Eu vou abrir a norma 6023, que trata de referência. E a consulta da norma, a norma funciona como um dicionário. A gente vai a ela, consulta ela no momento que sente a necessidade de fazer isso no trabalho. É isso, em resumo. Nós temos uma atividade no fórum, 2 fóruns para essa semana, um fórum para que vocês possam praticar referências, a construção de referências, e um fórum onde vocês possam expor as dúvidas, os comentários de vocês acerca do conteúdo dessa semana. Já ia esquecendo, o slide ainda tem uma outra questão que eu acho importante colocar para vocês, que é, no momento que forem fazer as referências, nós temos alguns mecanismos online, hoje, algumas plataformas que facilitam isso. Tem uma da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o mecanismo online para referências, que vocês podem acessar o link, está lá na plataforma, e ao acessar o link, vocês configuram o portal com os dados da obra que vocês querem referenciar e ele entrega a referência conforme a norma da BNT 6023 de 2018. Do mesmo jeito, esse outro link aí, do formatador de referência bibliográfica. Por enquanto, é isso. Foi um prazer. Abraço a todos e continuamos na plataforma com as atividades da semana.